Olá, boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos dando mais um início de uma transmissão ao vivo e neste tempo, nesse espaço, nós escolhemos e estaremos cultuando ao nosso Deus. Quero convidar você a junto conosco exaltar, bendizer, se entregar diante do Senhor. É importante que mesmo em nossas casas nós tenhamos esse tempo destinado à adoração, à comunhão com o nosso Pai. Me chamo Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje, domingo, dia 5/7, 18 horas e 35 minutos. Temos essa transmissão aqui ao vivo pelo Facebook, que também será disponível na página do YouTube, e aqueles que nos ouvirem posteriormente nas gravações, seja também muito bem-vindo, que Deus também lhe abençoe e lhe edifique naquilo que Ele já tem feito conosco, com os irmãos que nos acompanham ao vivo. Pois bem, uma alegria estar com vocês. Já dei uma olhadinha aqui em alguns irmãos que estão conosco já no início da transmissão. Já tem bastante irmãos aqui conosco, né? Eu tenho citado o nome de vários de vocês, mas já tem uma turma boa. Todos sejam muito bem-vindos. Você amigo, você visitante, também está conosco, seja bem-vindo, que Deus lhe edifique. Quero orar com vocês, eu quero falar com o Pai. Vamos fechar os nossos olhos, vamos juntos falar com Deus. Deus amado, Pai eterno, louvado seja o teu nome. Como é bom te servir, como é bom estarmos juntos novamente. E no momento, ó Pai, com os meus irmãos, poder cultuar ao Senhor. Estarmos atentos para ouvir da tua palavra e, ao mesmo tempo, nos oferecermos em sacrifício de louvor ao Senhor. Por isso peço, Pai, que considere as nossas vidas segundo a tua misericórdia, a tua bondade, inclinando os teus ouvidos, escutando as nossas orações, Pai, e nos ajudando, nos permitindo crescer através da tua palavra, sermos edificados por ela. Deus, eu peço por cada um dos meus irmãos, cada um dos lares conectados a essa transmissão e dispostos a cultuar ao Senhor neste momento. Sê com os meus irmãos, auxiliando-os e permitindo, Pai, que de fato estejam em tua presença, estejam voltados, dedicados a lhe servir. Deus, eu peço também por aqueles que estão nos hospitais, enfermos, Pai, precisando dos teus cuidados, que eles possam também se recuperar e logo estarem também conosco, Pai. Tantos outros quanto também não conhecemos, também possam voltar aos seus lares, Pai, e glorificar o teu nome diante deste teu feito. Pai amado, que essa transmissão ela possa ocorrer de forma tranquila, nos ajude, ó Pai, para que no uso dessa ferramenta tenhamos sucesso, tudo para a honra e glória do teu nome. Peço perdão pelos meus pecados e minha oração é em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. É isso. Bem, nós temos nosso culto hoje, um tempo para pensarmos, refletirmos também sobre o trabalho missionário. Logo, logo nós traremos aqui a imagem e o Giri no vídeo que fez, falando sobre missões. Vamos meditar hoje também através da campanha de missões estaduais. Vamos falar muito sobre isso aqui. Vamos ver também um pouquinho do trabalho que tem sido feito, aquilo que a igreja local tem feito também será importante, né? Mas para iniciarmos, nós vamos louvar. Os nossos irmãos do Ministério de Louvor, da liderança do nosso irmão Kiel, prepararam um tempo, um vídeo, para que a gente possa, juntamente com eles, bendizer ao nosso Deus. Vamos exaltar, vamos louvar a Deus agora. Graça e paz, meus irmãos, boa noite.
Mais uma vez estamos aqui para louvar e adorar a Deus, único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E é isso que estaremos declarando nesse momento de louvor. E você possa ficar à vontade, possa levantar suas mãos para adorar a Deus, que você possa se entregar nesse momento e que todos nós possamos fazer o nosso melhor para Deus. Amém? Te convido, vamos louvar. Glória a Deus. Vamos estar louvando a Deus, continuando louvando. Convida todos que estão ao seu redor, vamos se juntar e que possamos cantar Minha Casa e Eu Serviremos a Deus. Amém? Nesse momento tão especial. Vamos louvar então. Serviremos a Deus, oh yeah.
glória a Deus. Essa próxima música que estaremos cantando, ela é tema de missões. E que realmente ela possa se fazer verdade em nossas vidas. Sabemos que nós precisamos amar uns aos outros, independente do que aconteça, nós precisamos amar. Foi isso que Jesus ensinou. O textinho dessa música mesmo fala isso, ó. Mesmo que toda a ciência eu souber, e a influência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenha eu der, e a minha vida a uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. E é isso que Jesus Cristo prega. Ele fala que nós devemos amar nosso próximo, devemos amar a todos. Então vamos louvar a Deus, que essa música possa se tornar verdade em nossas vidas. Que bacana, glória a Deus. Nós podemos ouvir e aí nós vamos nos acostumar com esse cântico, esse louvor a Deus da campanha de missões, bem suave, bem tranquilo, né? E a gente vai louvando a Deus juntos. Vamos falar mais ainda sobre isso. Antes de a gente orar mais uma vez,
Até o Márcio colocou aí no chat, e é importante você ir compartilhando os seus motivos de orações, né? Logo, logo nós teremos um tempo para orar uns com os outros, né? E mesmo na semana, mesmo que a gente não consiga ainda colocar no slide, que já estão prontos, é importante que você nos envie, porque na semana nós vamos compartilhar também com os demais irmãos. Quero lembrar também, e fiquei sabendo hoje, que é aniversário da irmã Silvia Martins e da nossa irmã Cícera. Pela manhã, nós trouxemos aqui os parabéns às nossas irmãs, novamente fazemos, que Deus as abençoe, né, que se sintam bem, espero que realmente, através das vidas das irmãs, Deus continue sendo louvado. Uma alegria muito grande, né? Tê-las conosco também. E é bacana isso. Eu confessei pela manhã, eu sou ruim de data, né? E agora a gente vai abrir no Facebook e acaba sendo também informado. Mas isso é muito bom. Nos alegrarmos juntamente com os nossos irmãos que têm completado seus anos de vida, né? Então, você que também na semana passou por essa data de celebração de anos de vida, se caso eu não o parabenizei, coloca aqui pra gente, nos informe, né? E será bom também orarmos pela sua vida, tá certo? Isso é muito bom. E ainda quero dizer também, né, que muitas vezes nós temos amigos e visitantes acompanhando a transmissão, como falamos no início, e a igreja, né, os irmãos também podem cumprimentar, saudar, fiquem tranquilos quanto a isso. Só não deixem de desfocar, não percam o foco e a gente continuar adorando a Deus, mas faça a sua saudação, né? Cumprimente aqueles que estão conosco, estão entrando aí nessa transmissão também para este culto e saúdem os nossos amigos e visitantes, tá bom? Bem, falar sobre o nosso retorno. Não tem data prevista, mas gradualmente muitos irmãos têm nos procurado e nos perguntado, pastor, quando que vamos retornar? O que nós temos seguido, irmãos? A ordem dos pastores do estado de São Paulo, a nossa ordem aqui na Boa, na nossa região, tem orientado, sugerido às igrejas que aguardem principalmente as orientações de acordo com o governo estadual. Sabemos que alguns municípios têm permitido algumas igrejas, as igrejas de abrirem, né? Não em todos os municípios, mas alguns já têm essa autorização, e isso tem sido diferente de município para município. Mesmo naqueles que já têm essa liberação, temos alguns irmãos também da nossa denominação, do meio batista, pastores e líderes, que têm aguardado. Nós temos trocado muitas informações no meio da ordem dos pastores, muitas informações a esse respeito também, e tem nos ajudado muito. E nós temos seguido essas orientações também. É claro, existe aí uma previsão, mas não quer dizer que seja a data certa. Há uma previsão para a nossa região e entre os pastores batistas de Osasco e de região, né? Osasco e adjacências, de que uma previsão para o mês de agosto, né? Vamos nos preparar, vamos buscar nos adequar diante das necessidades da nova realidade e pedimos à igreja que esteja em oração. Certamente, assim que nós tivermos um horário, um dia, uma data definida, nós vamos comunicar. Vamos, a princípio, também manter essas transmissões, mesmo aqueles que não puderem, num primeiro momento, acompanhar cultos presenciais, não fiquem atemorizados, nós vamos continuar com essas transições. Também estamos preparando para que isso seja feito da igreja. Existem alguns ajustes, algumas adequações que vamos precisar realizar e já estamos estudando e verificando isso, tá certo? Mas se tranquilizem, fiquem em paz, nós vamos trabalhar para isso e vamos comunicando os irmãos também. Mas eu sei que dá saudade, né? A gente não vê a hora de poder nos encontrarmos de novo, celebrarmos e adorarmos a Deus uns com os outros presencialmente. Para matar um pouquinho essa saudade, deixa eu
colocar aqui para vocês também. Eu trouxe a irmã Palmeira, pedi a ela para que ela orasse conosco. Ela fez um áudio orando por nós, né, fazendo uma oração, e nós vamos orar com ela, vamos acompanhar a sua oração e vamos colocar também a oração ao nosso Deus. Vamos juntos? Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar orando com meus irmãos. Estou com muita saudade de todos. Espero em Deus que logo, logo estaremos juntos para louvar e cultuar o nosso Rei da Glória. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado porque tu tem nos sustentado, Deus. Mesmo nesse período tão difícil, Senhor, tu está conosco todos os dias, nos orientando, nos livrando, nos dando sabedoria, Pai amado, e paciência para passar por este período tão difícil. Ó Deus amado, continue com cada um servo teu na face da terra. Em especial, Deus amado, com os meus irmãos da Vila Diz, meu pastor, sua família e todas as irmãs e irmãos, que possa ser abençoado por ti, Deus. Cuida de cada um, meu Deus. Tu sabes das suas necessidades. Eu os coloco nas tuas mãos, que tu possa proteger, livrar desse mal terrível, livrar de tudo que for ruim e proteger de um modo geral. Deus amado, muito obrigado. Continue conosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas. E que dentro de breve, em pouco tempo, nós estaremos juntos para te cultuar. Ó Deus, esse dia será um dia de grande alegria. Muito obrigado, meu Deus, por tudo isso. Pelo teu cuidado para comigo, para com meus familiares, para com meus irmãos em Cristo. E te peço mais uma vez pela nação. Ó Deus, cuida de teu povo, meu Pai, sara a nossa terra. É isso que eu te peço, Deus amado, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmã Palmeira, Deus lhe abençoe. Também saudade, para nós é um privilégio poder ouvir a irmã novamente, né? Quando eu falei com a irmã, ouvi de fundo a voz do Wilson, mas queremos também estender o nosso abraço ao irmão Wilson, saudação a todos da casa, as meninas, Cíntia, Keila, Nara, né? Enfim, todos sejam abraçados, abençoados também. Esperamos em breve vê-los de perto, né? Poder matar essa saudade. Acredito que não só eu, muitos outros irmãos com saudade da querida irmã Palmeira e também de toda a família. Bem, nós vamos continuar, vamos caminhar. Nós convidamos também o nosso irmão Gili, ele terá a responsabilidade de nos informar, de nos ajudar, mobilizando a igreja aí para a campanha de missões estaduais. Vamos ouvi-lo. Irmãos, graça e paz. Estamos diante de mais um desafio. Se estivéssemos com os nossos cultos presenciais, o irmão provavelmente entraria pela igreja, e se o projetor não estivesse projetando nenhuma música, nenhuma leitura bíblica, não estivesse no computador para iniciar o culto, o irmão certamente veria um banner te lembrando que estamos em mês de campanha de missões estaduais, mas nós não temos esse recurso no momento. O irmão não vai poder entrar na igreja, o irmão não vai poder ver. Mas nós estamos em campanha de missões estaduais. Nosso tema é Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus, e a nossa divisa está em 1 Coríntios 9:22, a parte B: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. São Paulo é um estado enorme. São Paulo é um estado maior que muitos países do Mercosul, que muitos países da Europa, muitos países do mundo. E aqui o nosso desafio é como se fosse igual a um país. O nosso desafio é um desafio enorme. E a convenção ela vem justamente trabalhando na temática que nós devemos construir relações para levarmos outras pessoas a Jesus,
que é a única ponte para conhecermos o amor de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre capelania hospitalar, que é um ministério que também nós temos na nossa igreja, que está suspenso devido à pandemia. A missionária Sônia, ela é capelã hospitalar e ela desenvolve trabalho também sendo ponte com enfermeiros, com auxiliares, com funcionários de hospital, enfim, pessoas que têm trabalhado na linha de frente no combate ao coronavírus. Ore, contribua, vá também, seja ponte, conectando pessoas a Jesus. Fico com o testemunho da missionária Sônia. Olá, amados irmãos, eu sou a Sônia Costa, missionária de capelania hospitalar, um ministério específico aí da convenção. Há 22 anos nesse ministério, junto com esse ministério também a gente atua com aconselhamento. Estou aí cursando psicologia, mais uma ferramenta para ajudar, para colaborar aí nessa missão, de atender os que estão em sofrimento, em crise. E quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. E quero contar aqui, todas as histórias rápidas que vão incluir tudo que está acontecendo nessa pandemia, quando aconteceu a pandemia, que a gente foi impedido de estar nos hospitais, nós, logo em seguida, eu já montei um grupo no WhatsApp, todos os meus voluntários, 35 voluntários, nós montamos o grupo como intercessores. Aí eu envio para o hospital toda semana uma mensagem, seja em áudio, em vídeo ou escrita, uma oração, uma meditação. E eles nos dão um retorno, feedback do quanto aquela palavra fez diferença, o quanto que eles estão se sentindo acolhidos, mandam os pedidos de oração, mandam aquilo que está mais difícil para eles, mandam o nome de quem está internado, enfim, a gente tem acompanhado. E numa desses feedback, uma funcionária falou para mim assim: Sônia, você que tem o Espírito de Deus, você que trabalha com pessoas, que tem esse jeitinho, você pode atender uma jovem que eu estou muito preocupada que ela está com pensamentos de morte? Eu falei, sim, passa o contato para mim. Entrei em contato com essa jovem. Essa jovem, eu fiquei com ela num link, eu atendo num link numa sala virtual, aconselhamento, pessoas com depressão, ansiedade, casos aí que colocam para nós. E aí essa jovem pôde estar conversando comigo, eu estive ouvindo por mais 1h30 no primeiro atendimento. E em seguida ela já mandou um feedback dizendo que aquilo fez toda a diferença, aquela oração, aquele ouvido, aquela escuta, aquelas palavras. E aí em seguida também a funcionária do hospital entrou em contato, que foi muito bom. E eu tenho atendido essa jovem nos atendimentos semanais, ela entregou a vida para Jesus. Ela está ansiosa para a igreja voltar, que ela quer conhecer a família que Deus vai preparar para ela. Então foi uma bênção e Deus tem usado as nossas vidas. Eu também atendi um senhor que a filha dele entrou em contato comigo, falou, olha, meu pai, que você já atendeu há uns anos atrás, está com depressão de novo, agora é só ele, não é junto com a minha mãe. Cheguei lá, estava aquele senhor com um cabelo desse tamanho, com uma barba enorme, dizendo para mim que ele não estava se alimentando, não estava dormindo, que a energia que ele tinha, ele guardava para cuidar da esposa. Com ele mesmo, ele não tinha desejo de mais nada. Então a gente pôde estar conversando, li a palavra, fiz uma oração, expliquei para ele o que estava acontecendo com o físico dele, com a mente dele. E logo em seguida, algumas horas, a filha dele já falou, olha, Sônia, ele já tá diferente. No dia seguinte, já me mandou uma foto, cabelo cortado, a barba feita e todo animado para trabalhar. Ele é um artesão. Esses dias ele me mandou um recadinho dizendo que ele está construindo uma arte para mim, que ele vai me dar de presente algo, porque ele é muito grato pelas orações, por tudo que eu fiz, por ouvi-lo, porque ele falou da dor dele, fez toda a diferença a oração. Numa desses atendimentos semanais virtual com ele, me mostrando o que ele estava fazendo, tudo, ele orou, ele colocou outras coisas, ele orou confessando Jesus, ele orou confessando pecados, ele entregou a vida dele para Jesus. Então tem feito toda essa diferença, A gente tem conseguido atender apesar de toda essa situação de não poder estar junto. E Deus tem usado as nossas vidas. Eu também, junto à minha família, passei por uma grande crise. Meu esposo ficou internado na UTI 5 dias, no hospital por 8 dias. Eu fiquei com a Covid também, com uma assintomática, junto com meu filho de 15 anos e minha filha de 21. E eu fui totalmente fortalecida pela oração, acolhimento dos irmãos em oração, recadinhos que eu recebi, ligações, orações gravadas.
eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, aquilo que eu amo fazer fizeram comigo, e foi muito bom. Foi fortalecedor. Teve dias bem difíceis, mas fazia toda a diferença esse acolhimento, essa atenção dos irmãos. Vencemos a Covid, fomos agraciados por Deus, fomos tratados, fomos cuidados e ficamos mais fortalecidos. Então, eu só tenho a louvar e agradecer a Deus. Eu também faço, a gente também faz contato na área social, vai levar cesta básica, vai levar doações de roupa. O hospital a gente tem contato com assistente social direto, os abrigos também que a gente trabalha. Enfim, igreja, nós podemos continuar como igreja, apesar dessa crise, sendo instrumento de Deus para estabelecer o reino de Deus e a sua justiça na vida daqueles que sofrem. Que Deus continue nos usando, nos capacitando para falar do amor dele, para apresentar ele como Deus Consolador, para falar da palavra dele, porque nós temos tudo que as pessoas precisam. O poder da palavra de Deus para consolar, para fortalecer. Temos o Espírito Santo de Deus e temos a nossa experiência com Deus. Então, que Deus continue nos usando em busca do sofrido, como um bom ouvido, como um coração acolhedor, cheio de amor, sem julgar, sem condenar, querendo realmente compreender a dor daquela pessoa que está sofrendo e sendo verdadeiramente um instrumento de Deus para a cura, para a salvação dessas almas, para a glória do Senhor. Obrigado, igreja, obrigado pelas orações, pelas ofertas, por fazer parte da nossa vida, por fazer parte de esta que eu contei, estas e tantas outras vitórias. Louva a Deus e agradeço. Amor, alicerce, pontes aos outros. Como é bom ver Deus usando pessoas para cuidar de pessoas. A maneira como Deus trabalha, né? A maneira como Ele nos usa é realmente gratificante. Ser ponte para pessoas que precisam se achegar a Jesus, né? Precisamos pensar nisso. Nós vamos desenvolver mais essa ideia, né? Vamos pensar mais um pouco sobre isso, né? Vamos orar mais uma vez aqui, meus irmãos. Santo Deus, Pai de toda misericórdia, Deus eterno, bondoso, glorioso, agora te pedimos, Pai, por esse trabalho de missões, pela campanha realizada pelo nosso Estado de São Paulo para missões batistas, Senhor. Por favor, ser com cada missionário, com cada trabalho realizado, Pai, pela convenção, e que haja êxito em tudo. Sabemos que o Senhor está à frente. Dê a estratégia, Pai, abre os nossos olhos para entendermos o que o Senhor quer que nós façamos e onde o Senhor quer que estejamos. Por favor, Deus, ser com cada um dos irmãos que estão à frente desse trabalho, da campanha missionária e com cada igreja. Ser com os irmãos da Igreja Batista de Vila Dirce, para que haja em nós a motivação, o empenho em contribuir no Teu reino, ó Pai, em participar da Tua obra. Eu louvo ao Senhor por tudo que tem feito. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, nós não vamos parar de orar, nós vamos continuar orando. Eu quero compartilhar aqui com vocês, nesse momento, alguns dos motivos de oração. Alguns já colocaram para a gente no chat, né? O Márcio está captando ali para nós. Eu vou colocar primeiramente aqui os nossos slides de oração. Vou ler aqui para vocês, para que a gente possa também orar uns com os outros. Ao final, terminando essa transmissão, vou colocar no grupo de liderança, no WhatsApp da liderança. Os líderes podem também compartilhar com seus ministérios e liderados. E se você não tiver em algum desses grupos, notifique, passe aqui para a gente. A gente fará de um jeito que chegue a você também, para que você continue orando pelos motivos apresentados. Nós temos aqui o pedido da nossa irmã Suzy. Ela pede pela saúde da vizinha, Dona Ana. Nós já estivemos orando por ela durante a semana. Ela já gravou um áudio agradecendo a irmã Suzy pelas orações, pelas melhoras na sua família. Ela também pede, a mesma vizinha, Dona Ana, pede pela sua neta Isabelle e também a sua irmã Nisa. A irmã Felicidade agradece as orações pela saúde do seu pai, o senhor José,
De fato, estivemos orando por eles, né? Compartilhamos esse motivo apresentado pela irmã na semana, e o procedimento cirúrgico que ele fez, segundo a irmã, ocorreu tudo bem, ele está bem e agradece, mas continuemos orando aí pelo pai da nossa irmã Felicidade. Irmão Eduardo Verardi pede por sua saúde. Na semana ele tinha informado que teria um procedimento, acredito que já tenha realizado, mas ele informava que há 7 meses ele não tinha essa avaliação num problema que o irmão tem no fígado e que faria, né? Vamos continuar orando pelo nosso irmão Eduardo, por sua família também. Luiz Ricardo, embaixador do rei, pede também por seu colega de escola, o Lucas, e pela mãe dele. A informação é que tanto o seu colega Lucas quanto a mãe está com o Covid. Vamos orar por essa família. A irmã Dilza, ela pede pelo seu filho Anderson e também a sua nora Fernanda. Ela já tem falado conosco durante essa semana, né, sobre a vida e a saúde do Anderson e da Fernanda, mas continuemos em oração por eles. A irmã Zezé pede pela saúde do seu filho, meu irmão, o Sérgio, assim como também, né, eu vi o William estendendo esse pedido, também compartilhando desse mesmo pedido, e o William também já inclui pedido de oração por sua saúde, também pela Cris, sua esposa, né? Então, eles estão vizinhos neste momento. Sérgio, Sheila, William e Cris, oremos pela saúde dos nossos irmãos. Agradecemos também, assim como agradecemos aí pela melhora do pai da irmã Felicidade, né? Agora há pouco, nós vamos agradecer também pelos anos de vida da irmã Cícera, como comentamos, e pelos anos de vida da irmã Silvia Martins. E eu estou vendo que neste momento entrou aqui no chat também nossa irmã Silvia Olá, e pelo Facebook eu vi que era aniversário do Bruno, né? Se estiver nos ouvindo, confirme, mas também vamos agradecer pela vida do Bruno, que aniversariou aí juntamente com as nossas irmãs. A irmã Marinha pede pela saúde da sua sogra, Jocelina. A irmã Andressa pede, mas também agradece as orações em favor da sua família. Faleceu a sogra dela, mãe do Douglas, e nós estamos em oração por eles, mas já agradecendo todas as condolências e orações dos irmãos. Irmão Márcio Pontes também pede orações em favor da sua saúde, da sua família. Alguns que nos chegaram depois, que não estão no slide, né? Por isso nós vamos trazer aqui ao vivo aos irmãos, são pedidos de orações como da irmã Francine, ela compartilhou conosco no chat, pedindo que oremos pelos enfermos. Também pede oração pela sua prima Andréia, que está doente. A irmã Dilza, esse nós comentamos, né, estava no chat e também no nosso slide, antes do culto. Completando ali o pedido de oração do nosso irmão Márcio, ele pede também que nós oremos por todos os seus familiares, para que eles possam vir a se render a Jesus, também pelos seus colegas de trabalho, aí em específico o Bruno, Daniel, Jussiel, Gustavo, Mateus, Johnny e o irmão Edson. Então temos alguns nomes aqui também. Esses que nos chegam depois, irmãos, fiquem tranquilos, nós depois incluímos para que na quarta seja também compartilhado, né? A irmã Nádia também pede oração pela sua família. Irmã Cleonice agradece a Deus por proteger de todo o mal. E temos ainda pedido da irmã Maricélia pelos vizinhos Joaquim e pela saúde da sua família, ok? Então temos esses pedidos de oração compartilhados aqui. Nós vamos orar, irmãos. Como disse, alguns nos chegaram um pouco antes. Nós convidamos a nossa irmã Fabiane
Os irmãos que normalmente estão visitando e fazendo a capelania hospitalar a conhecem, acho que a maioria dos irmãos também já a conhece, mas aqueles que participam desse trabalho, né, têm um contato um pouquinho maior com ela, e ela tem orado conosco, por nós também. A irmã Fabiane tem me pedido sempre esses slides de oração, tem se comprometido a orar. Hoje nós a convidamos para orar conosco. Ela também fez um áudio, nós vamos orar com ela neste momento. Pai querido, Criador do Universo, agradecemos esta oportunidade em elevarmos a nossa voz a Ti em súplica e agradecimentos. Cremos que Tu és o que resolve e nada foge ao Teu controle. Colocamos diante de Ti a saúde de Dona Ana, vizinha da irmã Suzy, a saúde do irmão Eduardo, processo e tratamento do fígado nesses 7 meses, a saúde do irmão Sérgio, filho da irmã Zezé, em avaliação médica, que a mão dos médicos, Senhor, enfermeiros e técnicos, em todo o processo e procedimento que esses irmãos venham passando, sejam as Tuas mãos. Colocamos diante de Ti também a saúde da dona Jocelina, sogra da irmã Marinha, que o Senhor possa ir ao encontro da mesma, Pai. Ainda, Pai, colocamos em Tua presença em tratamento do Covid-19, o irmão Lucas, colega de escola do irmão Luiz Ricardo, a mãe do Lucas também, o Anderson, filho da irmã Dilza, a Fernanda, nora da irmã Dilza, que o Senhor possa restaurar a saúde deles, Pai, que todo mal-estar, sintomas, falta de ar, caso tenha agravo nos pulmões, sejam paralisados em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome, sabemos que és soberano, que a Tua vontade se cumpra na vida deles e de toda a família, que termina estando envolvida, Senhor. Te pedimos também, Senhor, pela dona Nilza e Isabela, que são neta e irmãs da dona Ana, que o Senhor as visite em suas necessidades. Pai querido, não olhe para a nossa pequenez e falhas, mas no nome do Teu Filho, que tem todo o poder no céu e na terra, nós oramos e pedimos que escute as nossas orações. A irmã Andressa, Senhor, pede pela família, que o Senhor continue sendo consolo neste momento de luto. Também agradecemos por toda a Tua providência e sustento na vida deles até aqui. Nosso Deus, pastor e mestre, amigo, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Agradecemos a Ti pela recuperação cirúrgica do Senhor José, pai da irmã Felicidade. Te agradecemos, Senhor, pelos anos de vida dos irmãos Cícera e Silva Martins. Que seja mais um ano, ó Pai, na Tua presença, repleto de Tua luz, repleto da Tua alegria. São esses pedidos e agradecimentos que colocamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fabiane, muito obrigado por sua oração, pela sua dedicação em orar conosco, orar por nós também. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Tem sido um prazer servir a Deus contigo também. Que Ele continue lhe abençoando e lhe engrandecendo para a glória dEle. Amém? Meus queridos irmãos, nós vamos, neste momento, para a palavra de Deus, meditar um pouquinho na mensagem. E nós temos como referência hoje o trabalho de missões, né? Nós vamos falar de missões estaduais e queremos pensar um pouquinho na temática fornecida este ano pela CBESP, né? O trabalho de missões no nosso estado. Deixa eu trazer aqui alguns slides. Eu quero começar pensando em uma recordação do nosso passado. E aí, com isso, né? Muitos vão identificar aí a sua idade, vão acabar denunciando, né? Vou colocar aqui um personagem dos desenhos animados de antigamente. Você verifique se você conhece, se você lembra desse personagem e se lhe vem à mente alguma frase, algum jargão desses personagens. Olha só, o personagem que eu me refiro é este aqui. Se você puder, vamos interagir um pouquinho, já que estamos ao vivo. Coloca no chat aí para mim
a quem se refere, se você sabe o nome, se você sabe alguma frase desse personagem, denuncia a sua idade. É da minha época, irmãos. E eu já cheguei aos 40 e já passei dos 40, é verdade. Então, quem lembra disso deve estar perto aí dessa minha idade também. Você lembra desse personagem, irmão? Irmã? Coloca aí. Bem, como há um pequeno delay, um pequeno atraso aqui, vou deixar que você coloque e vou continuar aqui na mensagem. Depois eu vejo se você se entregou ou não. Por que eu trouxe esses personagens da história do desenho, da história em quadrinho e dos desenhos, né? Na verdade, porque eles tinham uma capacidade, né, de poder se transformar em algumas coisas. No caso, são os super gêmeos. Olha lá quanta gente colocando aqui para mim também, né? Tem muita gente que lembra disso, né? Eles tinham a capacidade de se transformar. No caso, o irmão, né, o rapaz, ele se transformava em qualquer forma, mais da água, né, seja gasosa, líquida, sólida. E a irmã era Jane e Zay, uma coisa assim, o nome deles, Jan e Zana, o nome deles. E a irmã tinha a capacidade de se transformar em qualquer animal, seja mesmo extintos ou recentes, ela se transformava em vários animais. E eles acabavam se tornando ali a parte mais engraçada dos desenhos, né? Porque eles se transformavam em coisas inusitadas, coisas realmente que se olhavam não fazia muito sentido, né? Mas por que eu estou falando deles? A nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, através do Departamento de Missões, né? Eles estão propondo para a gente exatamente para que nós nos transformemos e nos transformemos em ponte. E aí eu lembrei desses personagens. Se a gente tivesse capacidade, né, de super gêmeos ativar, e nós diríamos, né, quero me transformar na forma de uma ponte. E quem sabe seríamos aí uma ponte de gelo para fazer uma ligação entre um ponto e outro. Mas é claro que quando a convenção pensou nisso, sou eu que viajo, e com brincadeiras à parte, apenas para introduzir a ideia aqui, não é nesse modo literal. Nós somos chamados para sermos pontes e, nisso, conectarmos pessoas a Jesus. Eu coloco aqui o que vai ser o nosso fundo de tela e, ao mesmo tempo, a temática da mensagem, né? Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Então, eu quero também trazer aqui tanto a divisa como uma das frases, uma das informações que a convenção coloca também ali no seu site. E que o vídeo, como o irmão Gili trouxe para a gente, você tem capacidade de verificar, de acompanhar esses e outros vídeos, solicitar materiais através do site. E lá tem uma frase que eles falam um pouquinho sobre essa temática. Vamos ver o que eles colocaram, vou trazer na íntegra para você. Olha só. A temática visa demonstrar a necessidade de cada cristão, como pessoa e indivíduo, ser e fazer a conexão entre o outro, também pessoa e indivíduo, com o Senhor Jesus. A única ponte para acessar o amor de Deus. Essa ligação entre seres humanos exige dos discípulos de Cristo adaptações e sobrepujar desafios. Ser ponte para a ponte. Acabou ficando bem pequenininho o site da junta, que ficou aqui no cantinho, né, em azul, tá nesse canto, né, cbesp.org.br /campanha 2020. Mas se você colocar lá no Google Cbesp, você já vai ter acesso à campanha, ao material, aquilo que nós temos e compartilhamos com você. Você pode se aprofundar e conhecer um pouquinho mais na semana aí também, tá bom? Qual que é a divisa, apesar do nosso irmão Gilivânio já ter compartilhado, colocado aqui pra gente também,
A divisa ela se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. E aí, eu convido você a pegar a sua Bíblia também, estar com ela em mãos, porque esse será o nosso texto base para a meditação desta noite. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Coloco também aqui na tela para que você acompanhe. Diz o texto, a palavra do Senhor: para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Ok? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Novamente, Pai, na oportunidade que temos, e assim faremos em cada uma delas, queremos engrandecer, enaltecer o Senhor. És grande, és majestoso, Pai, é glorioso. Pai, como temos adjetivos, atributos para mencionar do Senhor, Pai, e ainda nem o conhecemos plenamente. Como diz Paulo, Pai, agora vemos como em espelho, mas então veremos face a face. Pai, mas já temos através da Tua palavra e daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos revelou, conhecimento sobre o Senhor. E obrigado, porque cada vez mais que conhecemos a Ti, mais vemos quão grande és e quão limitados somos. E aí, ó Pai, ressalta o Teu amor, a Tua bondade para conosco, porque sendo nós pecadores e sendo o Senhor majestoso, vemos o Teu amor em se humilhar e se colocar em forma humana, nos resgatar do pecado, nos salvar, Pai, nos trazendo para a luz. Glórias a Ti, Pai. Só podemos render louvores ao Teu nome. Senhor Deus, nesta oportunidade, em mais esta oportunidade, nós queremos meditar na Tua palavra, queremos compreendê-la. E pedimos para que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija, para que em tudo, ó Pai, possamos atentar para o que o Senhor deseja nas nossas vidas, praticar, realizando assim a Tua vontade e, deste modo, glorificar o Teu nome. Que as nossas obras, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, glorifique o Teu nome. Senhor Deus, dirija-me e que o Teu Santo Espírito me oriente, para que eu possa ser capaz de transmitir com clareza a Tua palavra. Assim como o Senhor já nos colocou, já trouxe ao nosso coração, sirva ela também, ó Pai, de edificação para a vida dos meus irmãos. Minha oração por mim, por cada um dos meus irmãos, por cada um dos que nos ouvem, seja agora ou seja posteriormente na gravação. Abençoe a todos, Pai, para a honra e glória do Teu nome e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, vamos pensar, vamos meditar um pouquinho aqui sobre essa temática, sobre esse versículo, né? Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a verdadeira ponte. A ideia é que nós possamos ser pontes também, conectando pessoas a Jesus. E há pouco eu falava com meu irmão Márcio Pontes. Márcio já é Pontes, né? Já é ponte no nome e também ponte porque tem trabalhado para conectar pessoas a Jesus. Mas eu fico pensando se todos nós também somos pontes, né? Não no nome, mas na forma como está sendo apresentado pela convenção, para que nós possamos conectar. E Jesus era a verdadeira ponte. Inclusive, a frase final lá no site, que eu compartilhei com vocês aí no texto, é de nós sermos pontes para a ponte. E a ponte lá estava em letra maiúscula, porque a ponte principal é o Senhor Jesus Cristo. Até porque ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele disse o seguinte, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembrando, eu utilizo aqui a versão da NVI, né?
Mas é isso que nós temos como registro, é isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. Ele é o caminho, ele é a ponte, né? E nós estamos sendo convidados para também nos tornarmos ponte, a exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. A gente não pode nos esquecer que, ao ser ponte, o próprio Senhor Jesus deixou o céu, veio à terra em forma humana para nos salvar. Sim, ele fez de homem para trazer a salvação para cada um de nós, para nos religar ao nosso Deus, porque estávamos afastados do Pai, como Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 5. Posteriormente, quando em forma humana esteve aqui entre nós, durante o seu tempo de ministério na terra, Jesus adotou um método flexível em suas diversas abordagens. Ele buscou se adaptar e ser ponte às pessoas para que elas pudessem conhecer do Evangelho. Por exemplo, alguns personagens que nós encontramos no texto bíblico, onde Jesus se fez ponte. Com Nicodemos, lá em João capítulo 3, Jesus usou uma abordagem própria que pudesse alcançar aquele homem sábio, né, de sabedoria, um homem destacado. Jesus falou com ele e permitiu que ele compreendesse. Inicialmente, Nicodemos teve dúvidas, mas com a abordagem e a maneira como o Senhor Jesus Cristo falou com ele pôde compreender melhor a palavra de Deus. Num outro momento, no mesmo Evangelho de João, já um pouquinho à frente, no capítulo 4, Jesus vai conversar com a mulher samaritana. Com a mulher samaritana, a abordagem é diferente, né? Uma mulher desprezada pela sociedade, julgada por muitos. Jesus então chega a ela pedindo-lhe um favor, e a abordagem de Jesus é diferente com a mulher samaritana. Lá em Lucas, também em 2 capítulos seguidos, no Lucas capítulo 18, Jesus tem uma abordagem com o cego de Jericó, que nós vamos conhecer o nome dele no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, o cego Bartimeu, e a abordagem de Jesus também se encontra diferente do que ele fez com Nicodemos e do que ele fez com a mulher samaritana. E aí no capítulo seguinte, depois de Lucas 18, capítulo 19 de Lucas, Jesus se encontra com Zaqueu, e também com uma abordagem diferente ao tratar com Zaqueu, ao se convidar para ir na casa de Zaqueu, né, permitindo essa aproximação. Então a gente nota que realmente Jesus ele se fez ponte. Jesus nos ensina que uma abordagem flexível constrói pontes em vez de erguer muros. Ele permite esta aproximação. E uma das pessoas que aprendeu isso muito bem, que se tornou ponte para as pessoas à sua volta, aos seus ouvintes, foi o apóstolo Paulo. Talvez podemos destacá-lo como uma das mais significativas pontes depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo realmente, como diz o texto, fez todo o possível para conectar pessoas a Jesus. Paulo se tornou o verdadeiro pescador de homens. Aquele convite que o mestre fez aos discípulos quando chamou para seguir, ele fez também para Paulo, e Paulo agora se torna um dos mais importantes pescadores, mas se apropriando aí de diversas metodologias, diversas maneiras para poder alcançar as pessoas, para que as pessoas chegassem a Cristo e para nossa satisfação, para nossa alegria. Nós podemos conhecer um pouquinho desse método tão vitorioso, um método tão eficaz de Paulo, né? E a gente pode utilizar também desses métodos. Na campanha de missões estaduais deste ano, Paulo nos diz, no versículo tema, né, que fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhá-los para a salvação. É óbvio que
Quando o texto diz que Paulo se fez fraco, não quer dizer que ele fez ali um super jejum, né, para poder ficar mais magro, mais fraco, né, ou como alguns lutadores para alcançar o peso da sua categoria, eles fazem todo um controle na alimentação, artistas para ensinar um personagem, não é nada disso, né? O termo fraco utilizado por Paulo, 1 Coríntios 9, 22, ele é aceito, comumente aceito, ao retratar alguns irmãos da época, recém-convertidos ou com alguma dificuldade, com algumas questões doutrinárias no meio da igreja. Pessoas que eram sensíveis, que não tinham uma forte convicção ou que possuíam um entendimento deficiente sobre algumas questões. Então, Paulo diz que estas pessoas seriam os fracos. Inclusive, na carta de Romanos, capítulo 14, capítulo 15, ele vai orientar a igreja a lidar melhor com eles. Também lá em Tessalonicenses, finalzinho da carta, ele vai dizer isso, né? Precisamos suportar os fracos, tratar eles bem, né? Um pouquinho antes de Paulo falar que fez fraco para com os fracos, ele também usou outros grupos. Ele também falou o que fez para alcançar não somente os fracos, mas também outros grupos. E esse eu quero mostrar para vocês. Mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, porém, do versículo 19 ao versículo 21. Vamos dar uma olhada nesse texto. Aí pertinho, né? Você que já abriu. E para quem vai abrir a Bíblia, né? 1 Coríntios 9, o versículo 19 até o versículo 21. Diz assim a palavra: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Ok? Paulo, ele lembra que ele não se fez apenas fraco para com os fracos. Ele não tinha um público exclusivo. Ele também se fez judeu para os judeus, sem lei, ou seja, para os gentios, né? Também vivendo sem lei. Ele se fez escravo para os escravos, ou seja, o Paulo ele demonstra exatamente a sua adaptação, a sua maneira de poder chegar às pessoas, se tornando uma ponte, conectando estas pessoas a Jesus. Então, há uma abordagem diferenciada para cada grupo. É isso que ele vai nos ensinar. Lá no livro de Atos, nós temos o registro de Lucas, mostrando para a gente um pouquinho de como foi estas abordagens de Paulo. E é a alegria que nós temos de poder observar exatamente o grande ganhador de almas que foi Paulo, como ele fazia para alcançar as pessoas. E aí, nos apropriarmos também desse aprendizado para que nós sejamos também ganhadores de almas, que nós sejamos também pontes para conectar as pessoas a Jesus. Em Atos 13, versículo 13 ao 43, enquanto Paulo esteve em Antioquia da Psídia, num sábado, como era de costume, ele entrava nas sinagogas para poder conversar, debater e explanar acerca da palavra de Deus. Ele falava inicialmente aos judeus, buscava falar com eles, convencê-los do Senhor Jesus Cristo como Messias, apesar de ter sido chamado para os gentios, né? Mas ele também falava aos judeus. Quando ele ia na sinagoga, para os judeus, ele começava tratando e explanando sobre a história do povo de Deus. E exatamente em Atos 13, ele começa contando desde a história do povo no Egito,
passando pelas conquistas da terra, ou seja, o período em que foi liderado também por Josué, fala sobre o período que houve com os juízes, chega a época de Davi, dos reinados, e ele vai até o momento, a época de Jesus Cristo. Isso era muito comum, muito favorável à memória do judeu. Então ele falava para o judeu de coisas familiares aos judeus. O resultado disso nós podemos exatamente perceber lá no livro de Atos, capítulo 13. Vou pegar só um trechinho, nós não vamos ler o capítulo todo. O versículo 42 e o 43. Olha só, como mudando a abordagem para os judeus, qual o resultado que ele obteve? Atos 13, versículo 42 e também o versículo 43. Diz assim a palavra: Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Observe, o resultado é que convidaram Paulo dizendo: voltem novamente, venham para cá, falem de novo para a gente acerca desse nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele usou uma abordagem familiar aos judeus. É certo, e a gente vê no texto, que depois disso alguns outros judeus não convertidos, invejosos por aquilo que Paulo estava fazendo, incitou o povo para poder ir contra Paulo e também contra Barnabé. Mas o resultado é claro. A abordagem que ele fez para os judeus, se fazendo de judeu, trouxe esse resultado de interesse das pessoas que quererem ouvir mais sobre a história de Jesus, né? E eles sendo convidados a isso. Por outro lado, quando ele foi visitar Atenas, quando ele esteve naquela cidade falando aos judeus e também gentios daquela cidade, como era costume também de Paulo, ele procurava falar nos espaços em que os judeus se reuniam, normalmente nas sinagogas, e ele falava também a gregos tementes a Deus, e aí eu me refiro já ao livro de Atos, capítulo 17, ele começou falando sobre Jesus, sobre a ressurreição, porque haviam ali judeus e também gregos tementes a Deus. Mas a informação, a fala de Paulo chegou também ao conhecimento de outros, visto como filósofos, os gregos ali da época, alguns grupos de filósofos. Esses, então, quando perceberam Paulo, eles convidaram Paulo para o ambiente deles. Eles chamam Paulo para que ele fosse até o Areópago. O Areópago era um lugar de reunião dos sábios, era uma espécie de tribunal em Atenas. E ali Paulo discursou, sabendo que agora o seu público era composto de alguns filósofos. E quando ele discursa a esse grupo, um grupo diferente dos judeus, ele vai discursar falando e iniciando sobre a criação. Ele não pega aquela história familiar aos judeus, mas ele começa falando sobre a criação, porque os filósofos também debatiam, discursavam sobre isso, e Paulo traz exatamente o conhecimento que ele tem acerca da criação pelas próprias mãos do nosso Deus, o Criador. E aí ele discursa. No seu discurso ele chega a citar os poetas daquele povo, citando exatamente os poetas de conhecimento deles, aquilo que era familiar aos atenienses, aos filósofos atenienses. Bem, isso também trouxe resultado. Qual foi o resultado de Paulo falando ao gentio, aos filósofos, da maneira deles? Atos 17, versículo 32 e 34, para não termos que ler o capítulo inteiro, ele vai nos dizer da seguinte maneira. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se
do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Percebe? Pessoas chegaram à fé, pessoas creram naquilo que Paulo estava dizendo, apesar de alguns zombarem, mas houve exatamente o resultado favorável para o Evangelho. Algumas pessoas acreditaram. Por quê? Porque Paulo se fazia ponte para conectar pessoas a Jesus. Se fez escravo com os escravos, se fez judeus com judeus, gentios para com gentios, fracos para com os fracos. Apesar de abordar a idolatria ali no meio dos filósofos e dos gentios, ele não despreza aquele povo, ele não chega querendo derrubar todas as imagens que tem ali, ele não comete nenhum ato que pudesse atrair o ódio deles, apesar de eles serem incitados mais tarde para isso, por conta, como já disse, da inveja de alguns grupos de judeus, né? Mas não era algo do qual Paulo realizava exatamente para atrair o ódio. Era realmente aí já o próprio inimigo usando pessoas, vida de pessoas, para atrapalhar a obra do rei. Bem, eu acredito que até aqui já ficou claro essa primeira ideia de que precisamos ter abordagens diferentes para grupos diferentes, né? Falar e viver com as pessoas daquilo que elas gostam, buscar entender aquilo que lhes é familiar. Quando buscamos ser ponte para conectar as pessoas a Jesus, precisamos ter alguns cuidados. Apesar de precisarmos nos adaptar, precisamos ter também alguns cuidados. E eu quero falar um pouquinho sobre isso neste momento, nessa segunda etapa. Irmãos, é importante a gente ter adaptações e também cuidado. Com isso, eu não quero dizer que nós devemos alterar o Evangelho nos moldando as pessoas, ok? A gente precisa lembrar o texto do próprio Paulo lá em Romanos 12, 2, porque há muita confusão nesse sentido. Uma coisa é nos adaptarmos aos grupos, outra coisa é nos amoldarmos a esses grupos, né? Em Romanos 12, 2, o Paulo ele escreveu aos romanos da seguinte maneira: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Okay? Há muita confusão, como dissemos. As pessoas acabam desejando ser ponte, querendo alcançar alguns grupos e se perdem nessa coisa e acabam mudando também o conteúdo. Muitas pessoas confundem a adaptação cultural com a conformação cultural. A questão não é do conteúdo, a questão aqui, e que falamos até agora, é o método com que Paulo utilizava para poder alcançar as pessoas, mas o conteúdo ele permanecia igual. Por exemplo, a gente sabe que Paulo, ele, no momento, estando próximo aos judeus, ele solicitou que o Timóteo fosse circuncidado. Mas a Tito, por exemplo, lá em Gálatas 2, é dito que ele não se colocou dessa maneira, né? Existem algumas diferenças. Paulo sabia transitar entre uma situação e outra com mais facilidade. Vou trazer aqui algumas citações que vai nos ajudar também a entender esse ponto e estes cuidados. Primeiro que eu trago aqui é uma observação do comentarista bíblico Moody. O Moody, ele tem uma frase que me chamou a atenção, quero compartilhar com você. Diz assim: não é o fim justificando os meios, mas a adaptabilidade por amor dentro da palavra. Vou repetir. Não é o fim justificando os meios, mas a adaptabilidade por amor dentro da palavra.
Então, este é um cuidado que nós devemos ter. Um outro comentarista bíblico, um outro autor, um pouco mais contemporâneo a nós, é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele também tem um livro e um parágrafo falando sobre essa questão. Vamos ver o que ele escreveu ali. Hernandes diz o seguinte: Paulo não apoia a ideia de ajustar a mensagem para agradar ao auditório. Paulo era um embaixador e não um político populista. Ele, porém, ensinava que precisamos ser sensíveis à cultura das pessoas a quem pregamos, a fim de não criarmos obstáculo ao progresso do Evangelho. Há dois perigos quanto à evangelização. O primeiro é mudar a mensagem. O segundo é engessar os métodos. Entendem? Então, é arriscado você mudar, arriscado, é perigoso, não recomendado você mudar a mensagem para poder alcançar as pessoas. E, infelizmente, nós chegamos a ver isso, algumas igrejas tentando alcançar certos grupos, determinados grupos, fazendo trabalhos e desvirtuando este conceito, mudando o que Paulo fez. Inclusive, acabam citando 1 Coríntios 9, 22, né? Vou me fazer fraco para com os fracos, então eu tenho que fazer de tudo para todos, mas mudando o conteúdo. Isso tudo não significa adotar uma personalidade também hipócrita, viver como de duas caras, né? Sendo uma coisa para um, sendo outra coisa para outros. Não é isso que Paulo fazia. Volto a repetir, ele transitava bem entre uma situação e outra, ele sabia como viver e como pregar a grupos diferentes. Um outro cuidado que nós precisamos ter também ao buscar ser ponte, é não se fazer ponte por qualquer motivo. Se você lembrar do texto, se você puder dar uma olhada aí novamente em 1 Coríntios 1, versículo 9, capítulo 9, versículo 22, é muito número, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, o Paulo diz que fez isso, ou se fez de tudo para com todos, a fim de que pudesse salvar alguns. Está aí a sua razão, a sua motivação. Ele realizava essas adaptações para salvar as pessoas. Não é por qualquer motivo, não é por qualquer razão. Paulo deixa claro que ele quer salvar algumas pessoas, e isso não é a primeira vez que ele escreve, não é a única vez. Lá no texto de Romanos, no capítulo 11, o versículo 13 até o versículo 14, nós encontramos o seguinte registro de Paulo. Romanos 11, capítulo 11, versículo 13, versículo 14. Diz a palavra do Senhor: estou falando a vocês, gentios. Perdão, vou reiniciar. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Que interessante. Até causando ciúmes, um método que Paulo utilizou para poder salvar alguns deles. Paulo, lá em Romanos, ele vai escrever que desejaria até mesmo ser arriscado do livro, né? Dar a sua contribuição para salvar alguns dos seus irmãos, pelo tanto amor que ele tinha pelo seu povo. Foi chamado para pregar aos gentios, mas tinha um amor tremendo, imenso pelo seu povo, e desejava de toda maneira poder alcançar alguns dos judeus para a salvação. E para isso ele usou um método. Eu vou provocar os ciúmes neles para que eles também possam chegar à salvação. O mesmo Moody, comentarista bíblico que mencionamos agora e apresentamos aí a capa do livro, ele vai dizer o seguinte: salvar alguns não remove a salvação das mãos de Deus, simplesmente enfatiza a cooperação humana do servo de Deus no ministério da verdade.
Quando a gente fala salvar alguns, claro, nós sabemos e lembramos daquilo que Jesus ensinou aos discípulos lá no Evangelho de João. Estávamos comentando recentemente aos irmãos que preparam-se para o batismo, né? João 16, Jesus vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Paulo, quando ele diz isso, ele não está querendo tirar isso de Deus, sou eu que salvo, não. Ele se coloca como cooperador, ele quer participar da obra do Evangelho, ele usa dessa expressão, ele não mede esforços para poder se adaptar e ser correto em poder se fazer ponte, levar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Paulo se sacrificou, fez de tudo para compartilhar o Evangelho com judeus, com gentios, com escravos, com livres, com fracos, com fortes. E eu e você? O que nós temos feito a esse respeito? O que nós temos deixado? Como nós buscamos nos adaptar? Como nós buscamos ser ponte para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo? Que temos de fato nos tornado? Para compartilhar Jesus com as pessoas que nós amamos ou com quem nós conhecemos ou influenciamos? Temos realmente buscado ser ponte, buscando conectar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo? Essa é a reflexão. Esse é o desejo também. É por isso esse tema utilizado pela campanha de missões nesse ano. Mas eu não quero que você fique pensando nisso e coçando a cabeça e tendo dificuldade nisso. Talvez você até já seja ponte e você não esteja lembrado. Vou dar aqui alguns exemplos de quando nós temos sido ponte para poder conectar as pessoas a Jesus. Daquilo que nós já fazemos, mesmo através de alguns serviços ministeriais, né? Ou mesmo individualmente. Somos ponte, irmãos, quando nós entramos num hospital e confortamos as pessoas com louvores e que, quando levamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão impossibilitados de estarem numa igreja, de estarem fora de um hospital, de um leito, confortando até mesmo os seus familiares. Quando você faz isso, você tem se adaptado, você tem buscado ser ponte, conectando pessoas a Jesus, assim como a missionária no vídeo falou há pouco para a gente. Somos pontes quando nós vamos às ruas levando cobertores, alimento a moradores de rua, levando um pouquinho da palavra de Deus, do cuidado de Deus para aquelas vidas. Nós estamos nos aproximando e conectando essas pessoas a Jesus. Nós somos ponte quando nós entramos na casa de repouso e nós demos o nosso ouvido, o nosso ombro, nossa atenção para pessoas que estão ali vivendo, talvez aqueles que sejam seus últimos momentos de vida, né? Tentando ser auxiliados, ser acompanhados durante a sua velhice. Nós somos ponte a pessoas idosas, conectando essas pessoas também ao nosso Senhor Jesus Cristo. Somos ponte quando de casa em casa nós entramos oferecendo um simples momento de oração, sem que tenhamos um tempo para ficar ali, pregar a palavra, ler um texto, explanar sobre o Evangelho, mas simplesmente orando com as pessoas e elas nos permitindo mostrar que Deus as ama e que Deus tem interesse pela dor delas, pela situação delas. Neste momento, nós nos tornamos também uma ponte. Nós somos ponte quando realizamos trabalhos de alcance às crianças e estendemos isso para toda a comunidade. Nós somos ponte quando a gente, nesses trabalhos com crianças, querendo adaptar brincadeiras, atividades que são familiares a elas. Chegamos até mesmo a fazer careta, dobrar os braços e dançar tchutchuê
né? Para que as crianças se divirtam e vejam que Deus tem uma linguagem própria a elas. Somos ponte quando uma equipe e um Ministério de Vila Kids se adapta e faz vídeos buscando alcançar as crianças mesmo na quarentena, buscando levar o evangelho a elas. Somos ponte quando ensaiamos alguns passos de dança, como o Ministério Mova, e buscando louvar a Deus com todo o nosso ser, e quem poder ver isso, poder também glorificar a Deus, talvez seja alcançado através desta maneira de adorar o nosso Deus também. Nós somos ponte quando nós nos decidirmos auxiliar, visitar, estar dispostos a ir numa casa de recuperação, a falar de Jesus para aqueles que são desprezados muitas vezes pelos seus próprios pais e mães, né, por conta de uma situação em que está, né, sendo visto como vagabundos, pessoas que têm o interesse de se recuperar. É certo que alguns saem dali e não se recuperam, mas nós devemos ser ponte, porque quem vai recuperar essas pessoas é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos somente nos disponibilizar para sermos pontes. Somos pontes para muitas pessoas, sobretudo, irmãos. Ainda há muitas pontes a serem erguidas, há muitas pontes a serem construídas, pessoas ainda com dificuldade, com difícil acesso para se achegar a Jesus. Precisamos ser pontes aos presidiários, precisamos ser pontes aos estudantes, precisamos ser pontes às pessoas da comunidade LGBT, precisamos ser ponte a mais pessoas nas ruas, em diversas das suas situações, precisamos ser pontes aos políticos, precisamos ser ponte aos empresários, precisamos ser pontes a todas as pessoas. Como diz Paulo, né? Fazer-me tudo para com todos, a fim de alcançar alguns. Se a gente puder alcançar os alguns na medida de Paulo, seria maravilhoso, será maravilhoso, né? Nós precisamos buscar nos adaptar, precisamos ser pontes para conectar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. A minha oração, o meu desejo, o meu pedido nesta noite é que cada vez mais Deus me faça ponte para conectar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe faça ponte para conectar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Que o seu coração permaneça com um sincero desejo de se fazer ponte, levando as pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Irmãos, busque se adaptar, mas como dissemos aqui, tome cuidado. Tem alguns riscos, tem alguns cuidados que precisam ser observados. E deste modo, corretamente, nós poderemos seguir aquilo que nos diz a palavra de um modo hermenêutico, né? Podemos utilizar da palavra e ser ponte a todas estas pessoas. Por fim, deixa eu repetir o título desta mensagem e o tema de missões. Sejamos pontes, conectando pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que abençoe a palavra dele nos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, é bem possível que o Senhor, com a tua palavra e o teu Santo Espírito, pois sabemos que ela não volta vazia, ela tenha encontrado, Pai, os corações dos meus irmãos e tenha motivado para que também sejam pontes. Por favor, Deus, a esses que desejam te servir e acreditam e sabem da importância que é ganhar uma alma para o Senhor Jesus Cristo. Conceda a estes, Pai, sabedoria, capacite-os com o teu Santo Espírito para que realmente, ó Pai, como Paulo, possamos alcançar alguns. Sabemos que muitos, apesar do esforço dos teus servos, não creem. Alguns estão endurecidos. Como diz a parábola do semeador, alguns chegam a cair em terreno pedregoso, são sufocados pelos espinhos, mas que façamos a nossa parte, Deus.
Sê com a tua igreja, que mais pontes se ergam, que mais pontes estejam à disposição e menos muros. Possamos realmente, ó Pai, avançar no teu evangelho. Possamos romper as barreiras, as dificuldades. Ser com o trabalho da Convenção Batista do Estado de São Paulo, os missionários, a liderança do trabalho de missões. Ser com o meu irmão Gili, Pai, com o meu irmão Emerson, com o meu irmão Márcio, membros, ó Pai, participantes aí do Ministério de Missões da igreja local, para que possamos continuar fazendo trabalho nesta igreja, mobilizando, chamando, convidando, ó Pai, as pessoas a viverem, a respirarem em missões. Deus, que outros mais possam se levantar. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço também que o Senhor me desperte cada vez mais. Na verdade, Pai, podemos fazer mais, devemos fazer mais. Toque os nossos corações. Nos ajude, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos por nossas vidas, oro pelos meus irmãos. Amém. Queridos, Deus te abençoe, a palavra dele frutifique na sua vida também. Nós vamos louvar a Deus em mais esta oportunidade, novamente, junto com os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Amém, glória a Deus. No do HCC 329, sou feliz com Jesus. Realmente, não tem como não ser feliz com Jesus. Sabemos que nas maiores dificuldades, Deus sempre está cuidando da gente. Nas alegrias também, Deus sempre está conosco. Então vamos louvar com esse hino. Se para mais
É isso, meus queridos. Somos felizes com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós mencionamos pela manhã e é importante mantermos esse aspecto, essa alegria, até porque é fruto do Espírito, né? Então, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, certamente mantêm essa alegria, mantêm esse estado de felicidade, apesar das circunstâncias. Nós vamos comunicar aqui, irmãos, temos alguns avisos a serem feitos e nós já estamos encerrando. O primeiro deles, quero colocar aqui para vocês, é novamente a informação e os dados bancários para dízimos e ofertas. No Bradesco, agência 2565, nossa conta corrente 15103, dígito 3, para dízimos e ofertas. Para missões, também no Bradesco, a agência é a mesma, 2565, conta TES 24657, dígito 1. E para a construção, na Caixa Econômica Federal, agência 4053, a operação é 03, a conta corrente 082, dígito 0. Acontece que, e já ocorreu outras vezes, às vezes os irmãos marcam mais a nossa conta, conta geral, né, a conta para dízimo e oferta, e às vezes até não se lembram, não tem todos os dados anotados e acaba ofertando para missões na conta de dízimo e ofertas. Se porventura isso vir a acontecer, nos comunique, nos passe, né, para que a gente possa depois destinar exatamente aquilo que é, por exemplo, de missões para missões, ou aquilo que é de construção para a construção, tá certo? A gente sabe que às vezes acontece isso, né? Orientamos, se você puder, fazer exatamente nas contas específicas, mas se porventura ocorrer desta maneira, você poder nos avisar, né? Mande um recado, nos mande um aviso sobre o destino da sua oferta, nós queremos encaminhá-la conforme o seu desejo também. Um outro aviso que nós temos, na verdade, é compartilhar bênçãos que Deus tem nos feito. Ontem nós recebemos um comunicado de doações de cobertores. Nosso irmão Dejaí, na verdade, compartilhou e já entregamos parte desses cobertores lá na Cristolândia, como se vê na foto, primeira foto aí do lado esquerdo, já entregue lá na Cristolândia Osasco. Eu não abri os fardos, mas pelas informações, há cerca de 50 cobertores em cada fardo, ok? Então, e tem um outro fardo, como se vê no lado direito, já está na igreja. São cobertores normalmente utilizados para moradores de rua. Por que eu estou avisando também? Primeiro, a gente precisa realmente engrandecer o nome do Senhor. Segundo, pode ser que você se depare com alguém numa situação de rua e às vezes você quer poder ajudar. Então, nós temos parte deste material na igreja, né? E com isso, havendo possibilidade de a gente conseguir encontrar essas pessoas e quando saímos também para os trabalhos, poderemos levar, e principalmente nessa fase que nós estamos, né? Chegou aí a fase de frio, inverno, então a gente precisa ajudar, é uma maneira de ajudarmos aqueles que precisam. Na casa, né, de recuperação também, às vezes a pessoa chega lá, não tem nada, né? Ela sai da rua, não leva nada consigo, e aí podermos também oferecer um espaço acolhedor, um pouquinho de conforto através desse material. E isso tudo foi doado, né? Nós só tivemos o trabalho de retirar e entregar isso nesses espaços, tá certo? Bem, o outro aviso que eu quero dar a vocês, na verdade, esse é um pouco mais específico à nossa liderança. Eu vou mostrar aqui um vídeo. Nós estamos fazendo algumas reformas no espaço físico, né, nas nossas salas, nos espaços que temos na igreja, e isso tem gerado alguns
algumas adaptações, precisamos reformular alguns espaços. Eu tenho um vídeo que vai explicar um pouquinho disso e logo eu volto para falar mais com os irmãos. Vamos ver esse vídeo. Olá, meus irmãos, boa tarde, a graça e a paz a todos. Quarto que nós temos um espaço. Voltando, teve um pequeno problema aqui de áudio. Vou mostrar novamente o vídeo, corrigindo essa questão do áudio. Olá, meus irmãos, boa tarde, a graça e a paz a todos. Estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco desses materiais. Esses materiais, eles são de vários ministérios. Primeiramente, eles ficavam guardados no quarto que nós temos, um espaço que nós temos em cima da nave, em cima do templo, e depois foram transferidos lá para a sala 18, uma sala que nós temos lá no fundo, depois do banheiro, perto do tanque, lá nos fundos. Era um espaço que a gente guardava coisas de vários ministérios, né? Decoração, música, teatro, embaixadores do rei, administração, enfim, muitos materiais de vários ministérios e coisas em geral da igreja. A gente agora está numa necessidade já estamos reformando aquele quarto e de colocar isso num quarto menor. Logo, nós não vamos ter condições de guardar tudo. Preciso que você, se você lembra de alguma coisa que tenha guardado no seu ministério ou do seu ministério e que não quer que tire, por favor, nos comunique, tá? Porque logo a gente vai fazer essa limpa e o que for dispensável, se dentro de um período aí de 2 semanas nós não tivermos nenhuma informação dos ministérios, nós vamos decidir pela diretoria. Doação, bazar, vamos desfazer de algumas coisas que entendemos que não houve a procura do ministério e que então a gente pode desfazer dele, tá bom? O melhor é que cada ministério que lembre de algum item que tenha guardado, nos comunique, tá certo? Para que a gente possa ser justo com vocês, com os líderes também, e a gente poder adequar isso da melhor maneira possível, tá certo? Ok, irmãos? Bem, então só reforçando. A gente sabe que temos um grupo de liderança, nós vamos compartilhar esse vídeo lá também, mas às vezes existe uma pessoa no ministério que é responsável, não exatamente o líder, e a gente quer poder alcançar todos nesse sentido. Então, você que é responsável por algum ministério e tem guardado algum material que estava nesse depósito, estava nessa sala, eu preciso que você nos comunique daquilo que é útil, daquilo que você tem guardado, ou mesmo se você precisar ir até a igreja, reconhecer os seus materiais, fale conosco, nós vamos alinhar, vamos nos programar nisso durante a semana, para que a gente possa identificar, separar o que realmente é útil e aquilo que não tem tido utilidade. E aí, depois que nós fizermos essa separação, podemos destinar, ou seja, abençoando outros ministérios, ou seja, fazendo um bazar, ou seja, doando. Então, parte disso vai ter destinos aí variados. Mas, primeiro, nós gostaríamos que a liderança, os líderes ministeriais, dessem conta dos seus itens, tá certo? Nós estamos destinando aí pelo menos 2 semanas, para ser um tempo aí razoável, para que todos possam se atentar e possam verificar isso. Após isso, como dissemos, não havendo nenhum contato, nenhuma informação, nenhuma busca, uma procura, ficará em cargo da liderança da igreja, da diretoria, para que possa destinar e resolver a questão, tá certo? Em breve nós vamos retornar, como dissemos no início, queremos deixar o ambiente, o espaço adequado para tudo isso, tá bom? Contamos aí então com o auxílio, a compreensão dos irmãos e dos líderes da igreja também. Bem, ainda não vou passar aqui novamente o vídeo, mas muitos já viram nos domingos anteriores,
nós estamos em campanha para o batistério, nós estamos, já tem o projeto, logo inicia a construção do batistério, estamos atacando agora em outras partes da reforma, mas isso está sendo feito através não do caixa da igreja, mas de campanha daquilo que os irmãos têm ofertado. Então existe uma campanha específica para o batistério. E aí voltando um pouco daquela questão das contas, se porventura a sua oferta for específica para batistério, nos informe, ok? Ou mande o comprovante, ou passa uma informação dizendo, olha, depositei tanto no dia tal que é para o batistério. E a gente vai conseguir, os tesoureiros vão conseguir separar exatamente esse destino daquilo que os irmãos têm encaminhado, tá bom? Esses são os nossos avisos, meus irmãos. Nós vamos encerrar essa transmissão. Chegamos ao final, né? Já passamos os avisos, louvamos, oramos, passamos um tempo gostoso aqui, meditamos na palavra de Deus, e aí então eu desejo a todos vocês uma boa semana, que Deus os abençoe e lhes use, né? Eu vi aqui das mensagens, Wagner comentando de uma passagem, um encontro com uma pessoa na rua. Espero que Deus continue usando você, a irmã Carla também, né? Todos nós com as nossas experiências, a gente se sintonize, esteja atento para aquilo que Deus quer fazer por meio das nossas vidas, né? Todos que nos acompanham, amigos, visitantes, né? Obrigado por estar conosco, por adorar a Deus conosco, é uma alegria tê-los aqui também. Eu vi agora no finalzinho, né, o irmão Gildásio, também saudade, viu, Gil? Em breve a gente se vê, se fala aí também. Mando um abraço a todos, a toda a família. Celso, também estou vendo você por aqui, Deus o abençoe. Um pouquinho antes vi alguns outros amigos também. Eu acredito que eu vou cometer a gafe só que de deixar de mencionar algumas pessoas, mas todos. Leve o nosso abraço. Tenha uma boa semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique em paz.